Césio 137, o brilho que contaminou Goiânia. Em setembro de 1987, o centro de Goiânia parecia apenas mais uma capital em expansão, até que um objeto abandonado começou a irradiar uma cidade inteira. Tudo começou nas ruínas do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, um prédio abandonado que ainda guardava, sem proteção efetiva, uma fonte de teleterapia. O desastre não nasceu de um raio de azar, ele amadureceu em papéis, disputas judiciais e avisos burocráticos ignorados muito antes da cápsula ser aberta. Dentro da máquina havia uma pequena cápsula de Césio 137, compacta o bastante para caber na mão, potente o bastante para envenenar bairros inteiros. Quando dois homens desmontaram o aparelho em busca de chumbo e sucata, levaram embora, sem saber, o núcleo do maior acidente radiológico urbano do país. Depois de perfurar a cápsula, eles viram algo que parecia impossível, um brilho azul intenso, belo à distância e mortal ao toque. No ferro velho de Devair Ferreira, o pó luminoso deixou de ser segredo e virou curiosidade compartilhada entre parentes, vizinhos e clientes. O sucateiro não era um símbolo qualquer, era um foco real de contaminação, onde o pó mudou de mãos e ganhou alcance urbano. Foi Maria Gabriela quem percebeu o padrão antes do resto da cidade, gente demais ficando doente ao mesmo tempo, depressa demais, perto demais da mesma peça. Em 29 de setembro, quando um físico mediu a peça num hospital, a suspeita virou certeza e Goiânia entrou oficialmente em emergência radiológica. Nas horas seguintes, o medo mudou de escala, milhares de pessoas lotaram postos de triagem, filas e exames improvisados em busca de uma resposta invisível. Técnicos com medidores, máscaras e roupas especiais passaram a marcar casas, roupas, móveis e corpos, transformando o cotidiano em perícia. Os focos não ficaram num único endereço, a contaminação se espalhou por pessoas e pontos distintos, desenhando um mapa humano do desastre. Quando a extensão do dano ficou clara, começou a fase mais visível do desastre: demolição, raspagem de solo, remoção de entulho e isolamento de quarteirões. Roupas, utensílios, móveis, terra e restos de casas viraram rejeito radioativo, prova de que o acidente tinha entrado na intimidade material da cidade. A radiação não matou todos de uma vez, em alguns corpos, ela foi abrindo feridas, queimaduras e falências orgânicas ao longo de dias. A morte de Leide das Neves levou o pânico até o cemitério, o enterro exigiu caixão selado e desencadeou revolta entre moradores aterrorizados pela contaminação. O número final assusta até hoje, mais de 112 mil pessoas examinadas, 249 contaminadas e uma cidade inteira submetida à lógica do monitoramento. Os gráficos oficiais revelam uma verdade menos intuitiva: a dose importava, mas também importava o tempo, a via de contato e a duração da exposição. Outra correção essencial: Goiânia não foi uma explosão nuclear. Foi um acidente radiológico de fonte órfã, menor em escala que um reator, devastador por ter se espalhado como pó. Nos relatórios internacionais, a tragédia aparece como uma sequência de alertas não cumpridos, um desastre fabricado pela soma entre abandono, disputa e demora institucional. O Estado precisou continuar administrando o caso por décadas, porque o acidente não terminou com a limpeza, ele virou acompanhamento médico, memória pública e política de longo prazo. No espaço urbano, a tragédia foi convertida em memória, o território mais contaminado virou parque, marco e lembrança física do que a cidade tentou superar. Mesmo assim, a descontaminação física não apagou a social, sobreviventes e famílias seguiram convivendo com preconceito, vigilância e a ideia de que carregavam um risco permanente. E talvez essa seja a leitura mais dura do caso: o brilho azul foi só a parte visível. O verdadeiro gatilho estava na burocracia que deixou uma fonte ativa ao alcance de qualquer mão. O que permanece em Goiânia não é apenas rejeito acondicionado ou memória de arquivo. É a prova de que o abandono, quando ninguém responde por ele, também irradia. Curta e compartilhe. Inscreva-se no canal.